Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Tô preparando meu cafezinho. Café francês, meu amor. A essas horas não é um café, isso aqui é um balde, né. Vamos lá, começando. Tô muito feliz e grata de estar aqui hoje, começando esta aula raiz. É a nossa 20 é isso? 20 20ª aula, 20 em francês, né. E a gente vai falar tem alguém entrando por aqui, espera um momentinho. A gente vai falar sobre hoje pronto. Eu vou compartilhar com vocês o nosso mapa mental que a gente faz a cada aula raiz. É a nossa 20ª e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é: como a massagem lipo sem corte pode transformar a sua técnica em pacote prêmio lucrativo, tá? E aí, como todas as aulas que a gente faz, eu vou compartilhar o mapa mental que eu vou criar aqui agora e a gente vai trabalhando juntas. É uma forma, né, bem interessante de você ir seguindo essa aula para não perder nada, porque ela tá muito, muito rica, tá bom, querida abelha? E aí, Ctrl C. Deixa eu só colocar o título. Colar. Pronto. Então, começamos por essa base. Essa é a nossa ideia central hoje da nossa aula. Como a massagem lipo sem corte transforma sua técnica em pacote lucrativo, tá? E aí a gente vai, desenvolvendo isso hoje. Então, seja muito bem-vindo, como eu digo, eu estou muito feliz e grata depois das minhas férias de estar aqui como todas as quinta-feiras às 12, tá, fazendo essa aula raiz, que é uma aula onde você vai aprender muito, muito, muito sobre o nosso universo da massagem lipo sem corte. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula semanal de número 20. Essa é uma aula que acontece toda quinta-feira às 12, como eu digo, horário de Brasília, para você que quer ganhar mais de R$ 7.000 por mês com massagem. Aqui eu vou te mostrar o caminho. Se você está começando agora, deixa aqui nos comentários de onde você vem e já inscreva-se no canal, no nosso canal do YouTube, Joycast Oficial, e ativa aqui o sininho da bio, né, porque você recebe, mesmo que você não esteja presente na aula, você recebe as notificações de quando essa aula já entra, tá bom? Tem alguém entrando na nossa classe. Ah, pronto. Sejam bem-vindos. Eu continuo, tá, e eu vou compartilhar com vocês o nosso mapa mental. Vamos lá. E você vai seguindo, tá? E me fala um pouquinho de onde você vem hoje. Então, a ideia central é como que você consegue, né. Na aula de hoje, a gente vai explicar, sobre isso, como a massagem lipo sem corte, ela transforma a sua técnica em pacote prêmio lucrativo. Você vai aprender aqui nessa aula, por que a massagem lipo sem corte é a chave para sair da guerra de preços, como transformar uma técnica em um programa de resultados e parar de vender na hora, sabe aquele embolation? E os 6 elementos que constroem o valor percebido do seu pacote premium. Como estruturar sua oferta em 3 níveis: entrada, principal e premium. E a estratégia de ancoragem para fechar vendas de alto ticket com facilidade. Eu já repeti aqui, tá, mas eu vou deixar claro para vocês. O que que é o alto ticket? É quando você vende uma transformação. Então esse é o alto ticket. Você não vai vender sessão avulsa mais, você vai vender pacotes, prêmios, transformações, tá? E a estratégia de ancoragem, né, essa que a gente está falando. Como responder às objeções clássicas sem baixar o seu valor e os erros fatais que destroem a percepção de luxo do seu serviço. Um plano de 7 dias para você empacotar a sua técnica e começar a lucrar. Ou seja, você vai realmente sair daqui com muita, muita, muita coisa, né, muitos,
pontos, né, bem fechadinhos para que você aprenda de uma vez por toda a sair dessa história de vender sessão avulsa. No final dessa aula, você vai entender que pacote premium não é sobre cobrar caro, tá? É sobre ser a solução definitiva que a cliente procura usando o método da massagem lips sem corte para bater sua meta de R$ 7.000 ou euros, né, por mês, tá bom? Vamos lá. É só uma história que eu vou contar aqui para vocês para deixar as coisas mais visuais, tá? É só um contexto. No começo, eu vendia a massagem lipo sem corte como se fosse só mais uma massagem. E como eu sofri com isso, vocês não têm ideia, tá? Alguém da equipe tá aí, colocando as pessoas que estão entrando, gente? Vocês podem só me confirmar? Tá tudo ok? Porque tem muita gente entrando, eu quero só saber se a equipe tá ok com isso. Tá tudo bom? E fechem, por favor, eh, os seus, como se diz, microfone, tá? Por favor. Então vamos lá. Como eu estava falando, é só um contexto, tá? Eu vendia a massagem lipo sem corte como se fosse só mais uma massagem. Eu anunciava a sessão avulsa, dava desconto e para quem fechava 10 e vivia exausta, sabe? Eu achava que para ganhar mais, eu precisava atender mais pessoas. A virada aconteceu quando eu percebi que a cliente não queria uma massagem, ela queria o resultado, que é a mistura da madeiroterapia, que são os carinhosos que eu falo para vocês, a drenagem, os óleos essenciais e tudo aquilo que eu proporcionava para ela. Quando eu parei de vender sessão de 60 minutos, eu passei a vender o método da massagem lipo sem corte como um programa exclusivo onde tudo mudou. Eu parei de atrair quem buscava o menor preço e deixa eu ver só se eu consigo tirar essas notificações, gente, do WhatsApp, porque senão não tem nem condições de eu ficar trabalhando e recebendo isso aqui. Nem para vocês, nem para mim. Deixa eu ver como que eu faço. Bom, eu não sei como que faz, essas coisas eu não entendo, então eu vou deixar por aqui. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Por que a massagem lipo sem corte é naturalmente premium, né? Eu vou responder essa questão lá no mapa mental. Esse mapa mental, ele fica construído e se você, no final dessa aula, quiser receber esse mapa mental, é só entrar em contato com a gente, tá? Então, por que essa massagem lipo sem corte, ela é tudo isso que a gente fala, né? Eu vou te explicar aqui. Por que ela é naturalmente premium? Porque ela já nasce dessa relação com o prêmio, com vender algo exclusivo. Vamos lá para os tópicos. Ela não é uma técnica isolada, tá? A massagem lipo sem corte é um mix estratégico. Ela é a entrega dos carinhosos, que por si só chama muito, muito atenção, da drenagem linfática, mas de uma série também de relaxamento, massagem de relaxação, que fala aqui, né, na França, massagem também ligada aos pontos de tensão e aos pontos de acompressão, tá? E os óleos essenciais e a aromaterapia, além de todo um trabalho interno que a gente faz com essa cliente do princípio ao fim. Então, é bem de longe uma massagem que é muito diferenciada de tudo que eu já vi no mercado, tá? Então, é por isso que ela não pode ser considerada como uma simples drenagem, por isso que as clientes voltam 1 e 2 e 3 vezes e estão sempre aqui, sempre voltando. A segunda parte, né, vamos resolver, como se diz? A gente vai destrinchar essa história aqui em partes, tá? Então, ela não é uma técnica, simplesmente uma técnica de drenagem, longe disso. Ela resolve dores múltiplas. Ela vai resolver problemas estéticos, que é o contorno desse corpo.
ela vai resolver a saúde, retenção, né, eliminação de retenção d'água, e ela também traz esse bem-estar e esse relaxamento profundo, onde, por primeira vez na minha vida, a cliente dorme enquanto ela é massageada. E a gente está falando de uma massagem que ela não é leve, tá? É uma massagem profunda também. Essas são as partes que você vai tendo aí de diferencial. Ela é uma técnica assinatura. Quando você dá nome a um método, e um método, né, ao que faz, você sai da comparação com a concorrência, sabe? Ninguém compara hoje em dia a massagem lipo sem corte com uma massagem do mercado, porque ela é completamente diferente a tudo, né? E por isso ela é chamada de técnica assinatura. E vamos sair agora, o outro tópico, da lógica da sessão avulsa para um programa de verdadeiros resultados que você vai prometer e, sobretudo, você vai entregar para a sua cliente, né? Vamos lá. Vamos sair dessa lógica para que você comece realmente a ter resultados aqui, né, com a sua nova forma de trabalhar. Como? Vamos destrinchar isso em 3 partes. A sessão e você vai entender aqui agora do que eu estou falando. A sessão avulsa, ela te deixa vendendo o seu tempo. O programa que você oferece, ele vende verdadeira transformação. Então, você passa da história de vender horinhas e horinhas a vender reais transformações, e isso é muito poderoso. No longo prazo, no curto prazo, no longo é poderosíssimo, no curto prazo é poderosíssimo, porque as pessoas começam a ter uma relação de confiança muito grande com você. No longo prazo, essas pessoas começam a falar do seu trabalho. Então, assim, tira da sua cabeça essa correria, essa loucura de vender sessãozinha avulso o tempo todo, porque você está vendendo seu tempo, né? Você não tem tempo de vida, gente. Eu penso no meu dia, as coisas que eu faço, eu tive 2 horas de tempo, eu fui comprar coisa ali porque eu precisava de umas coisinhas, e vou numa loja, sabe? É vida. Quando eu olho lá atrás, naquela hipótese que eu estava te falando ali no começo da aula, e hoje, é uma coisa assim absurda como a minha relação com o bem-estar próprio, ele mudou, e é o que eu espero de verdade do fundo do coração, que você aprenda a partir daqui, tá bom? Então, uma das coisas é essa, você simplesmente sai da história de vender tempo para vender real transformação. No programa, você vai ter uma coisa muito estruturada, que vai estruturar até na sua cabeça, que é isso aqui, ó. Você tem começo, você tem meio e tem fim. Isso gera compromisso na cliente. É lógico, ela sabe, se ela não vem, ela perde. Mas isso gera em você, como massoterapeuta, uma, como se diz, uma estrutura mental de tempo, de organização da sua vida no largo prazo, no curto prazo, nas suas férias, que é uma coisa fenomenal para a tua vida, tá? Para a tua vida privada, para a tua vida como profissional. Então você cria na cliente essa relação de começo, meio e fim, tá chegando ao fim. Essa coisa que eu tenho todas as semanas, eu já não tenho mais, eu já me preparo para a próxima e para a renovação. E dentro de você, como massoterapeuta, isso te acarreta uma série de benefícios que você não tem ideia. E, sobretudo, uma estruturação de profissão. Você passa de ser aquela mulher que está correndo contra o tempo, querendo mais e mais massaginha aqui, ali, assim, como louca, a falar, não, minha agenda já está toda ocupada. Eu sei que a fulana vem segunda, e você descansa. E você descansa no seu, no seu conforto, sabe? Também. E no seu mapa mental, que é exatamente isso que estamos fazendo aqui hoje, tá? Então, essa é a segunda parte para você sair da lógica. O lucro, vamos falar de lucro, né? No terceiro ponto. Eu divido essa aula, gente, em 3 pontos,
Porque eu acho que é mais fácil e mais resumido. Vocês sabem muito bem que eu não gosto de ficar enchendo linguiça. A aula daqui às 18 horas, daqui, né, eu tenho às 13, eu tenho um cliente, a última. Então, a aula tem que ser fluida, tem que ser rápida. Eu não fico aqui enchendo linguiça, eu entrego tudo para vocês. E aí você já deixa aqui no comentário, nos comentários, essas que vêm no nosso canal do YouTube, se você está gostando dessa aula, né, e deixa o seu like. O lucro ele é real, né? O lucro real está nessa recorrência, né? E no ticket de alto valor do seu pacote e não naquela venda picada. Você vai ver isso, essa recorrência de lucro entrando. Você para de ficar pensando em 100 reais, 150 reais, 180, algumas das minhas rosas, né, que fazem 180 reais, e você começa a pensar, como sempre eu te digo, imagina caindo na sua conta, segunda-feira, a cliente fulana, a Carolina, né, vou falar das minhas clientes, tá chegando hoje e ela vai me pagar 1.500 euros. E eu sei que daqui 3 dias, que eu tenho uma relação delas todas aqui na minha planilha, daqui 3 dias tem a Valérie, né, que eu trabalho com mulheres francesas, se você é nova aqui, e a Valérie vai me pagar outros 1.500, já são 3.000, e o mês nem terminou. E isso vira uma coisa muito poderosa dentro da sua cabeça, né? Então, esse lucro real está na recorrência o tempo todo. E aquelas que vêm de avulsa, amada, é correr pro abraço, é faz-me rir que entra assim facilmente, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para outro ponto também a se considerar, que é os elementos que aumentam esse valor percebido na massagem, tá? Então, quais são esses elementos? E a gente vai criar um novo ponto aqui, tá? Elementos que aumentam o valor percebido na massagem. Porque, minha amada, tem uma coisa muito poderosa, que quando você começa a vender transformação real com um sentido e uma estratégia, não tem para ninguém. Você alcança uma visibilidade que outras massoterapeutas não estão vendo, tá? Então, como essa técnica, ela é uma técnica assinatura, é um método exclusivo que se chama lipo sem corte, porque ele realmente dá esse resultado, ele cria em você algo exclusivo, só você faz isso na sua cidade. Então, isso aumenta. A pessoa fala: bom, eu não estou indo para uma drenagem, eu estou indo para um método que se chama lipo sem corte. Alto lá é diferente, isso, tá? De que vender drenagem, 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 como todo mundo tá vendendo. Logo mais, tem algo poderoso dentro desse método, que é aquilo que a gente falou lá no começo, que é o começo dessa relação com a sua cliente, que começa sempre com uma avaliação corporal. Mostrar que você entende do corpo da cliente antes mesmo de tocá-la. Isso não acontece na sessão avulsa. Não acontece por quê? Porque a cliente já vem para uma drenagem, ponto, acabou. Aqui não, aqui nós estamos falando de uma transformação com começo, meio e fim. Você mostra, você avalia, você sabe que você entende desse corpo e você mostra que entende. Então a coisa muda muito na percepção de valor dessa sua cliente. Ela fala: pô, eu tô com uma pessoa que realmente sabe do que ela está fazendo, né? E você mostra, é aquele velho ditado, mata a cobra e mostra o pau. Logo mais você tem uma coisa muito poderosa aqui dentro, que é a frequência e continuidade. Explicar por que esse corpo precisa dessa sequência para mudar. Ninguém oferece uma mudança extrema em um só dia de massagem, uma hora de massagem. Quanto mais esse corpo é trabalhado, mais essa pele vai reagir, mais esse corpo vai reagir de forma satisfatória. Então, essa frequência, ela é muito importante para gerar valor, para gerar sentido de que é valoroso o que você tem. Não é como todas as outras massoterapeutas da sua cidade, tá? Vamos lá para o outro tópico aqui de valor percebido, que é o acompanhamento.
o que acontece entre as sessões, né? O suporte, as dicas, as orientações, essa conversa franca que você tem com a sua rainha, né? Eu chamo as minhas clientes de minhas rainhas. Então, essa conversa eu até coloquei um vídeo esses dias lá no meu perfil, que é sobre a importância de pegar as medidas, né? Mais do que fazer a foto, pegar as medidas, eu sinto que acontece algo muito poderoso na mentalidade dessas clientes quando você pega medidas, né? De antes e depois. Então, todo esse acompanhamento, fala, olha, você perdeu 3 centímetros daqui, do braço você perdeu 2. É muito bonito de ver como essas mulheres reagem com todo esse acompanhamento. E a experiência também, né, que você oferece. Aí nisso aqui eu quero te abrir os olhos quanto a algo que pode te estar travando como massoterapeuta, sobretudo se você é principiante, tá? Sobre experiência e biossegurança, que é o ambiente, o cheiro dos olhos, a higiene impecável. Aí você pode estar pecando contra algo que é poderoso e que pode virar eu posso virar uma chavinha hoje na sua cabeça, né? O local, por mais simples que seja, ele não define quem você é. Tanto é que eu não tenho vergonha de falar para vocês, e eu comecei esse trabalho com muita vergonha, tá? Eu tive que quebrar tabus e por isso eu tô aqui para te alertar quanto a isso. Que quando eu comecei, eu tinha vergonha, porque eu recomecei, né? Saí de um lugar de luxo, lá perto da Champs-Élysées, do lado do Arco do Triunfo, no lugar mais chiquérrimo de Paris, e venho e tenho que perdi tudo e venho começar do zero, na minha casa, num quinto sem elevador, né? E eu recebia mulheres de alto nível, alto padrão, mulheres da High Society aqui de Paris. Então, assim, eu me travei e falei, gente, como elas vão entrar na minha casinha agora? Simples, quinto andar, não é um lugar chique e tal. E eu tive que quebrar com isso. E comecei assim. E eu falo para vocês que hoje, um ano depois de que eu comecei, hoje mesmo, um ano depois de que eu comecei essa aventura, todas as clientes antigas voltaram, eu tenho novas ainda melhores, eu ganho muito mais do que eu ganhava lá naquele local de luxo, gente, ó. Muito mais, eu posso fazer viagens para a Grécia, pegar 10 dias para descansar. Por quê? Porque eu quebrei essa ilusão de que local tem a ver com biossegurança, com experiência, com ambiente. E eu entrego muito melhor do que eu entregava lá naquele lugar de luxo. Meus lençóis são perfeitos, limpinhos, branquinhos. A experiência é incrível. Criei uma nova técnica. Você está entendendo? Então, quebra o fato de você estar num lugar simples, tá? Quebra isso já de vez na sua cabeça. As pessoas estão buscando aconchego, ambiente, lugar limpa, pessoa que sabe o que faz, que entrega uma verdadeira experiência, tá bom? Então, fica aí minha dica para você que está vendo esse vídeo. Quebra com essa ideia que as pessoas não vão até você porque o lugar que você tem é muito simples. Quebra hoje isso e começa a sua nova vida aonde você estiver, tá? Coloca o chão e Deus coloca o caminho, né? Coloca os pés e Deus coloca o caminho, é isso. Então vamos lá. E outra coisa também que é muito importante e que uma não anda sem a outra, tá bom? É isso aqui. É a comunicação profissional. É falar com segurança, sem gírias, com foco no benefício, tá? Hoje eu tive uma cliente que chegou e falou assim: Joy, cliente chiquérrima, aquela mulher assim, né? Joy, eu não vou poder vir mais, o preço tá caro, porque olho, atenção, eu cobro mais 40 euros mais caro do que quando eu cobrava lá naquele lugar, quando eu entendi que o lugar onde você está não define quem você é como profissional. Não posso vir toda semana. Eu falei comunicação profissional, eu falei, olha, o preço é o que é, mas você pode adquirir um forfait premium, né, um pacote, né, aqui na França a gente fala forfait, um pacote premium, então vamos lá, assim você sabe que toda semana você vem, ela acabou comprando o pacote premium. Por quê? Porque existe uma comunicação profissional, tá? Então,
sem gírias, com foco nos benefícios, foca no seu trabalho. O seu trabalho ele é riquíssimo, ele vai te entregar uma vida realmente muito rica, muito próspera. Então, por favor, foca que você é uma profissional, foca que o que você tem é uma profissão de verdade, não é uma coisa que você está perdendo tempo catando ali e ali. Foca em que você vai virar uma grande profissional da massagem, como eu virei, como eu sou uma grande profissional. Então, foca nesse mundo seu, tá? E foca no que você vai entregar para essa mulher. Então, vamos estruturar um pacote hoje em 3 fases? Você vai sair daqui sabendo estruturar esse seu pacote em 3 fases, tá? Eu vou fechar essa parte aqui, que é toda a parte que você tem que levar daqui, para você entender que valor é esse, que você entrega, que é diferente a tudo, né? E vamos lá para uma estrutura de pacote, assim você vai sair sabendo como fazer isso em 3 fases. Que é muito bonito falar, né, professora, mas você não está me ensinando. Não, 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 você vai sair daqui sabendo fazer e estruturar um pacote premium, tá? Eu quero que você aprenda, que você cresça e que você apareça e que dentro de uns meses você me fala, Joy, sabe aquela aula? Aquela aula ela mudou minha vida. Aquela aula mudou minha estrutura, mudou como eu pensava. Vamos pensar aqui em três, coloca aqui sempre 3 degraus, né? Ou 3 elementos para você reconstituir um pacote premium. E começar desde já a parar com história de sessão avulsa e começar a vender. Vamos pensar na entrada, o degrau. Uma sessão avulsa ou um mini ciclo para a cliente experimentar a técnica, tá? Você pode colocar. Eu chamo isso aqui do degrau, eu chamo também da isca, né? É uma sessão avulsa onde essa cliente vem para experimentar, né? Logo mais, você tem o principal, que é o carro-chefe. Qual que é o seu carro-chefe hoje? Você já tem definido isso? Me coloca aí nos comentários, por favor. Você tem definido o seu carro-chefe, o seu principal? Aquela assim, aquele rubi que você tem no seu trabalho, que ninguém pode tocar, que é aquilo que te traz, né? Então é o programa ideal para o resultado ideal, né? Exemplo, são de 8 a 10 sessões. É aqui que 70% das suas vendas devem estar estruturadas. Estruturadas. Então você tem que pensar nesse carro-chefe. Se você ainda não tem, tem que ter. Como quando você vai num restaurante que você tem o prato principal. Aqui é o seu carro-chefe. E logo mais nós temos o terceiro, né? Também, que é algo importante de se pensar, que é a experiência premium, é a experiência completa, é o programa principal, mais bônus exclusivos, acompanhamentos VIPs, produtos para home care, sabe? Produtos para que essa cliente faça as coisas em casa. Então, você sobrepassa todas as expectativas dessa cliente, né? Ela pensa que ela vem para uma sessão avulsa e ela termina tendo uma coisa que ela nunca imaginou. Então, o programa completo, você marca começo, meio e fim desse programa completo dela, né? Com bônus exclusivo, por exemplo, o Dia das Mães aqui é agora domingo. Então, para todas as minhas rainhas VIP, que estão dentro de um grupo, eu proponho algo que ninguém nunca pensou, a um preço muito, assim, razoável. Elas não vão perder, eu também não, e elas vão ganhar para o Dia das Mães. E só exclusivamente para essas clientes. Então, são bônus exclusivos. Por quê? Porque as pessoas gostam de se sentirem diferenciadas, exclusivas. Então, quando você fala, não, o que você, esse programa aqui que eu tô te passando, ele é um programa premium. É você e outras 20 que estão dentro desse grupo. Não é para todo mundo. E só é para você, exclusivamente para você. Isso muda muito, muito, muito como essas clientes se sentem em relação a você. Elas ficam todas, né, contentes
sendo validadas também, né. Vamos falar da estratégia de ancoragem na prática. Isso aqui eu vou abrir outro tópico. A gente vai criar isso aqui juntas, tá? Como que você vai fazer para vender, né, e deixar esse pacote prêmio bem estruturado e bem interessante? Apresenta primeiramente o pacote prêmio, o valor mais alto, esse aqui, ó, tá vendo? Este, tá? Apresente primeiro esse, né? Ela vai pegar até um susto, vai: "Opa, nossa, é isso tudo?". Tá. Depois você vem com o pacote principal, que é aquilo que você quer vender. Se ela comprar o pacote prêmio, que maravilha, né, gente? Você já saiu ganhando. Mas se ela falar: "Não, tal, não é o momento, eu tô com alguns problemas, não sei o quê", você diretamente apresenta o seu prato principal, o carro-chefe, né, aquilo que você quer vender de verdade, né. Se concentra nesse elemento aqui, é o segundo, né. Então é o pacote principal que você quer vender, é o seu prato principal, né. Por que que você tem que fazer isso? Por que que eu te aconselho muito de fazer isso? Porque uma vez você fez isso, eu vou deixar aqui, tá? O pacote principal, ele vai parecer muito mais atrativo e justo, porque ela vai fazer uma comparação. Você colocou o prêmio lá em cima, que é o valor mais alto, de fato, e logo depois você apresenta um pacote principal, tá? Que é aquilo que você quer vender. Então ela vai aceitar, porque ela vai falar: "Poxa, nossa, eu pensava que o outro é mais caro, tem razão, é muito mais barato e tal". Exemplos, eu vou te deixar um exemplo aqui, tá. E eu vou te dar um exemplo para o Brasil, mas eu vou te dar um exemplo do que eu faço aqui hoje em dia, tá, em euros. Exemplo, se o prêmio são R$ 2.500 e o principal 1.600, o de 1.600 na cabeça da sua cliente deixa de ser caro e vira o melhor investimento. Se você está vendendo uma transformação que você explicou diretamente o que que ela vai ver nessa transformação, você fala: "Olha, eu tenho o prêmio que são R$ 2.500". Ô, a mulher vai, né. E aí quando você fala: "Mas", e você vê como que ela vai reagir. Se ela fala: "Não, é muito caro para mim, não vai dar", e não sei o quê, você fala: "Não, eu tenho outra opção para você, que é o pacote principal, que são R$ 1.600, né, e ele não é mais caro para ela". Aqui, por exemplo, eu vendo um pacote a 1.500 euros, né, que são 11 sessões de massagem, de 1 hora e 30, e eu tenho todo aquele acompanhamento, né, é o ritual da rainha, é o prêmio. A maioria compra o prêmio. E só que depois, quando a mulher chora, eu falo: "Bom, então eu tenho outro outra opção, que são 1.000 euros, tá, 1.000 euros, mas não, são 900 euros, perdão, mas a massagem são 50 minutos e é só massagem". Aí elas, se elas não querem o de 1.500, ela tem um a 900. Então o de 900 deixa de ser caro. Ela fala: "Poxa, eu tô ganhando, né, em cima disso aqui eu tô ganhando". A pessoa sempre quer ganhar, viu? A pessoa sempre quer ganhar. As mulheres sempre querem ganhar. Nós queremos ganhar, todos nós queremos ganhar. Então, é assim que você tem que apresentar a sua oferta, tá? Vamos para o seguinte tópico, né, que são exemplos práticos que você pode usar aí como pacotes prêmios. Eu vou te deixar aqui, tá? Exemplos práticos. Vamos lá. Agora, a gente vai tentar colocar isso. Pronto. Agora vai ser para a esquerda, tá, gente? Exemplos práticos. Vamos lá? Como que você pode fazer esses pacotes? Eu fiz uma hipótese de que você esteja no Brasil, tá bom? Protocolo reduz 30 dias. São 8 sessões da massagem lipo sem corte, mais avaliação, guias de hábitos, mais suporte via WhatsApp, tá?
Isso pode ser o protocolo, um dos protocolos, o exemplo prático que você já pode começar aí, tá? O exemplo 2 é outro para você estruturar. O exemplo 2 seria um programa Escultura Prêmio, de 12 sessões, mais um kit de óleos essenciais para uso em casa, mais uma sessão bônus de relaxamento profundo, tá? Outro detalhe. Então, você tem 2 exemplos práticos aqui para você já começar a trabalhar e já começar a criar pacotes diferenciados de tudo aquilo que você já fez até agora, certo? Vamos para o seguinte tópico, que é o plano de ação de 7 dias. Outra ideia também para você ter e começar a fazer desde agora, desde hoje. Já começar a comunicar aí, tá? É importante comunicar também, gente. Plano de ação de 7 dias. E o que esse plano tem de interessante para essas suas rainhas? Me escreve aqui nos comentários como que você chama as suas pacientes, clientes. Eu gosto de chamar de clientes, eu não gosto de chamar de paciente, não. Mas como que você chama as suas pacientes, clientes? O dia primeiro, né, da ação de 7 dias. Defina o nome e a estrutura do seu pacote principal de lipo sem corte. Que nome que você vai dar? Que estrutura desse pacote principal da lipo sem corte você vai dar? São exercícios para você fazer em 30 dias, tá? É um plano de ação para você colocar já, além daquilo que a gente está fazendo, para você já colocar na ação. Que sem ação a gente não chega em lugar nenhum. Logo mais você tem outro exercício no segundo dia, que é... Pera. No primeiro dia você define, no segundo dia você lista 3 bônus que não te custam tempo, mas aumentam o seu valor. Por exemplo, guia, suporte, grupo VIP do WhatsApp, por exemplo, não te custa nada. Só aumenta o seu valor, você está entregando algo diferenciado dos outros, né? O terceiro dia, eu vou te pedir, e se depois vocês precisarem de ajuda, gente, dá um toque, tá? A nossa equipe tá aí para ajudar e eu também. Você não entender isso aqui, dá um toquezinho. No terceiro dia, você vai montar a sua tabela com ancoragem. O que vai ser sua entrada? O que vai ser o principal que a gente viu logo anteriormente? O que vai ser o seu prêmio? O que vai ser seu produto principal, tá? No quarto dia, eu te recomendo de montar e organizar o seu roteiro. Deixa eu colocar aqui. Organize o seu roteiro de avaliação focada no plano de tratamento. O que é isso, Joyce? Você está me falando de quê? Roteiro de avaliação? O que você está me contando, mulher? Deixa eu tomar meu cafezinho. Gente, roteiro de avaliação é o que você vai apresentar quando essa mulher estiver na sua frente. Como que vai ser? Como que vai ser essa estrutura? Escreve um pequeno texto onde você fala, olha, começaremos aqui, passaremos por aqui e terminaremos por aqui. É simplesmente isso. Com aquilo que você já tem, se você já é uma rosa do deserto da massagem lipo sem corte, você vai falar, olha, a gente tem tudo estruturado, gente. Olha, vamos fazer o ritual da rainha, logo depois a gente passa pela a massagem lipo sem corte com o uso dos carinhosos e você mostra para ela os carinhosos, porque isso dá muita curiosidade na mulher. O que vai acontecer? E no final você termina com os grupos VIP, tudo aquilo que a gente já conhece, tá bom? Então, utiliza as ferramentas que você já tem hoje para você deixar as coisas muito claras para essa mulher, tá? Dia 5, o que você faz no dia 5? Prepare o ambiente. Ai, eu amo preparar ambiente, gente. Eu saí aqui correndo
antes da aula, sabe, porque estava faltando papel, porque eu sempre limpo com um cheirinho e tem toda uma história quando elas chegam e tal. Isso é muito importante. Não prepare esse seu ambiente, prepare que tudo esteja muito limpo, que os lençóis estejam muito limpos, passadinhos. Prepare essa experiência sensorial. Você gosta de flores, coloca flores. Você não pode comprar flores, coloca uma planta, sabe? Compre um cheirinho para o seu ambiente, diferencia a coisa, dá um uma mexida aí na sua casa, no seu espaço de trabalho, tá? E o dia 6 a gente vai fazer o quê no dia 6? Dia 6 eu quero que você treine essa apresentação que você falou lá, que eu te lá no 4, no dia 4 você preparou a apresentação. E no dia 6 eu gostaria que você fizesse realmente um plano de ação para você começar a mostrar que você está diferenciada, sabe? E no dia 6 você vai treinar essa apresentação dos valores em voz alta. Porque se você está começando agora, você caiu aqui de paraquedas e você está vendo esse vídeo e você ainda é aquela massoterapeuta que está correndo atrás de massagem avulsa, fazer um aqui, acolá e tudo, é muito importante que você comece a treinar o seu cérebro a pensar de forma diferente. Por isso é bom você ter um espelho, se colocar de frente ao espelho e começar a falar em voz alta quais são os seus valores novos. Qual o valor do prato principal, do carro-chefe, qual o valor do prêmio, entendeu? Para começar a reintroduzir uma nova informação que o seu cérebro ainda não está acostumado. Então, treine isto, treine todas as semanas, tá? Então, em voz alta, muito importante. E no 7º dia e último, aí é passar para ação, minha filha. Você acha que a gente está aqui de faz de conta? Não, meu amor. Aqui na aula raiz, por isso que se chama raiz, é plantar as bases do seu futuro, tá? Então, não adianta você ver essa aula e deixar ela num canto, guardada numa gaveta. Não adianta. Você tem que partir para a ação. E o 7º dia desse plano de ação é oferecer, de fato, um novo pacote para 3 clientes antigas ou novos contatos, não importa. Mas você vai oferecer com tudo, com toda essa bagagem que você aprendeu aqui hoje, tá? Você pega essa bagagem, treina essa bagagem, desenrola essa bagagem e no 7º dia, a partir de hoje, ou seja, isso será na próxima quinta-feira, você já está com tudo estruturado, você está com seu ambiente preparado, você já passou seus lençóis, está tudo organizado para receber essas novas clientes. Você está afim de novas clientes? Começa a buscar novas clientes, tá? Ah, não, eu vou tentar fazer com as antigas porque eu me sinto mais confortável. Pegue as antigas, faça com as antigas. Mas daqui 7 dias você tem que passar para a ação, tirar isso do papel e começar na ação para você começar a vender uma nova forma de trabalhar e uma nova forma exclusiva de trabalhar. E olha, na próxima aula que vai acontecer na próxima quinta, às 12, mesmo horário, mesmo tempo aqui juntas, e que eu espero que você tenha cumprido na manhã, tipo às 10 da manhã, eu espero que você já anotou aí na sua agenda, que você já cumpriu esse plano de ação, que você já fez a primeira ligação, a segunda e a terceira, para chamar essas clientes para apresentar a sua nova forma de trabalhar. Nesse mesmo dia, a gente se encontra aqui para outra aula tão rica, tão poderosa como essa que são as nossas aulas raiz. É a jornada do cliente na massagem, do primeiro contato até o pós-atendimento. Essa aula está muito pesada, está riquíssima. Para você que começa agora, para você que quer dar um reset na sua forma de cuidar do seu cliente, a gente vai passar por essa jornada do cliente. Caso você não ainda esteja inscrito para participar das aulas ao vivo, você vai agora lá no Instagram, clica no link da bio, encontra lá no link Aula Raiz e se cadastre para receber o link e ser avisada assim que a live começar, tá bom? E se você ainda não está inscrita nos nossos canais, Instagram, YouTube, todos eles são Joy Cassi Oficial. E se essa aula ela te fez bem,
Se você entende que isso é um ponto de começo para sua nova vida, não deixe de enviar uma mensaginha lá no Instagram mesmo. Olha, eu vi a aula raiz, foi top, foi maravilhoso. Isso me ajuda muito a saber que eu estou indo para o caminho certo. Eu espero que você cresça, que você apareça e que as coisas comecem a funcionar como elas funcionam para mim hoje, a partir de uma nova visão, que foi tudo que a gente viu aqui nesta aula, tá bom? E se você já está inscrita, né, manda uma mensagem no grupo falando que quer marcar o seu mapeamento estratégico. Eu vou agendar um dia da minha agenda aqui e um horário para conversarmos e analisar como anda seu negócio de massagem. O mapeamento estratégico, gente, é um momento extraordinário onde nós estaremos, você e eu, juntas para analisar como que você está trabalhando. E os 5 pilares que, através da minha experiência, eu considero muito importante para que você comece a trabalhar e a viver de forma rica, próspera na massagem. É possível, tá? É possível e cada vez está aumentando mais ainda essas possibilidades. Então escreva lá no grupo, olha, eu quero meu mapeamento estratégico e gente, é totalmente gratuito, tá? Então aproveite que ainda é gratuito, porque eu tô dando a maior bronca na minha equipe falando, olha gente, não, chega. Vamos cobrar esse negócio, porque é tempo da minha vida. Eu tenho que tirar das minhas clientes, das minhas rainhas, para atender esse pessoal. Eu vou começar a pagar esse negócio aqui. E aí eles, segura aí, Joy, segura, segura. Mas assim, de verdade, é poderosíssimo. Eu agradeço você por ter chegado até aqui. Se você precisar do mapa mental, também mande uma mensagem aí para a equipe. A gente te manda o mapa mental, isso que a gente fez juntas, tá? E muito obrigada. Fique com Deus. Eu te amo de verdade. Muito obrigada. E até a próxima quinta-feira, às 12, jornada do cliente de massagem, do primeiro contato até o pós-atendimento. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.